Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área e vamos iniciar uma grande, super, mega revisão para o Departamento Penitenciário Federal, DEPEN 2021. Veja, nada melhor do que eu iniciar uma revisão tratando também de umas questões anteriores. É muito importante que o aluno, que nessa preparação, ele também tenha pego provas anteriores para analisar. Eu acredito que você, meu aluno, que está me assistindo agora, possivelmente você já deve ter respondido essas questões. Mas agora nós vamos avaliar de uma maneira mais criteriosa, de uma maneira mais aprofundada, beleza? Então, ó, sem mais delongas, vamos iniciar aí. Olha lá, supervisão de véspera, DEPEN 2021, eu sou o professor Jean Valnei. Quero que vocês, quem puder me seguir aí no @professor Jean Valnei, eu estarei à disposição qualquer dúvida, beleza? Então vamos lá, olha só, questão 1. Os prazos de antecedência para divulgação do instrumento convocatório. O que é o instrumento convocatório da licitação, professor? É o edital ou a carta convite. Lembrando que a carta convite foi extinta pela nova lei de licitação, que é a lei 14.133 de 2021, extinguiu a carta convite, beleza? Mas, de acordo com o edital atual, nós vamos abordar aqui a Lei 8.666 de 93, porque a banca foi, o ano foi 2015. Olha lá, os prazos de antecedência para a divulgação do instrumento de convocatório previsto na Lei de Licitações e Contratos, veja, a 8.666, qualquer que seja a modalidade escolhida pelo gestor público, são contados em dias corridos. Olha, qualquer que seja a modalidade de escolhida pelo gestor público, serão contados em dias corridos e variam apenas conforme o número mínimo de dias, conforme o tipo de licitação adotado. Veja, a questão está errada. Por quê, professor? Porque de acordo com a modalidade, eu vou ter dias corridos ou dias úteis. Dias corridos ou dias úteis. Olha lá. Prazo para recebimento das propostas, no caso do edital, olha aí, ó. 45 dias é o prazo no concurso e para concorrência, 30 dias é o prazo da concorrência e tomada de preço, só que na modalidade melhor técnica, técnica e preço, e 45 dias é para a concorrência da empreitada geral, integral e melhor técnica e técnica e preço. 15 dias o prazo para tomada de preço e leilão. Veja que esses três aqui primeiros, eles são dias corridos. São dias corridos. Já o convite e o pregão são dias úteis. Então, o erro da questão é dizer que todos eles é em dias corridos, beleza? Aí você pode chegar para mim e dizer assim, professor, na lei nova, como é que está sendo abordado isso? Eu agora fiquei curioso, professor. Na lei nova, olha só, eu trouxe para vocês a lei nova e vocês vão que não mudou nada. Olha lá. Os prazos previstos nessa lei, que lei é essa que a gente está trabalhando? A 14.133, só para incrementar a nossa revisão. Os prazos previstos nessa lei serão contados com exclusão do dia do começo e a inclusão do dia do vencimento. Os prazos expressos em dias corridos serão computados de modo contínuo, por isso que o nome é dias corridos. Já os prazos impressos em meses e anos serão computados data a data. Como assim? Se foi no dia 1 de 1 de 2021, vai passar um ano, dia 1 de 1 de 2022. Pronto, é bem simples. Já os prazos expressos em dias úteis, tá vendo? Então, a lei nova, ela aborda prazos corridos e aborda prazos também em dias úteis. Mas, no caso dos dias úteis, serão computados somente os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou a entidade competente. Bem legal isso aqui. Olha aí. Segunda questão. Os atos administrativos praticados em processo licitatório, se eivados de vício, de ilegalidade, devem ser anulados, de ofício ou por provocação de terceiros, o que não gera para a administração pública a obrigação de indenizar o particular, com exceção daquilo que o contratado já houver executado até a data em que seja declarada a nulidade e outros prejuízos regulamentos comprovados. Veja, essa questão está totalmente redondinha e está correta. Olha lá, veja,
Existe o princípio da autotutela da administração pública. O princípio da autotutela da administração pública, ele determina que a administração pública ela pode rever os seus próprios atos. Por isso que é chamado de autotutela. Só que esses atos da administração pública, eles também poderão ser anulados pelo Poder Judiciário. Quando o quê, professor? Quando eivados, ou seja, quando tem uma ilegalidade neles. Só que tem um detalhe. Se no processo licitatório houve uma ilegalidade, como regra, a administração pública não vai indenizar o particular que foi o ganhador do processo licitatório, salvo naquilo que ele já tenha feito. Vamos pensar assim, uma prefeitura de uma cidade contratou, fez um processo licitatório, a empresa que ganhou era para construir uma quadra de esportes. Só que depois foi descoberto que durante o processo licitatório se encontrou um vício de ilegalidade. Encontrando um vício de ilegalidade ali, o que é que a administração pública vai fazer? Vai anular o processo licitatório. E como é que fica o particular que ganhou o processo licitatório? Porque ele contratou pessoas, ele gastou material de construção. Aí, nesse caso, a administração pública ela tem o dever de indenizar. Agora, cuidado, meu aluno. A administração pública só não vai indenizar caso quem gerou aquela ilegalidade no processo licitatório foi o próprio particular que ganhou a licitação. Entendeu? Então, aquele particular que ganhou a licitação, ele deu causa à nulidade do processo licitatório, é lógica. Claro que ele não vai ser indenizado. Pegaram a visão? Beleza? Então, simbora, vamos lá. Olha aí. Mesma banca, né? Mesmo concurso 2015, ele fala, ó, a homologação do certame é um ato administrativo. Sim, é um ato administrativo, pelo qual se atribui ao vencedor o objeto da licitação, outorgando-lhe a titularidade jurídica do resultado alcançado. Veja, pessoal, aí eu não tenho a homologação. O erro da questão é exatamente esse. Aqui eu tenho a adjudicação. Por isso que a questão ela está errada. Veja só, a adjudicação nada mais é do que a entrega do prêmio. É a entrega do prêmio para aquela pessoa que ganhou a licitação. É a entrega. Então aquilo é adjudicação. É dizer que aquela determinada pessoa ganhou a licitação. Perfeito? Vamos lá, seguindo. Olha aí, ó. A adjudicação é o ato pelo qual se atribui ao vencedor o objeto licitado, encerrando a licitação conforme a Lei 8.666. Beleza? Seguindo, questão 2015, ele fala, ó, embora tenha sido instituída pela Lei 8.666, o pregão é uma modalidade de licitação que passou a ser utilizada pela administração pública apenas no século atual. Nós estamos no século XXI, viu? Só que essa questão ela está errada. Por quê? Porque o pregão, nessa época daqui, ó, ela não é trazida pela Lei 8.666. Olha só, acompanha aí a evolução do pregão. Olha só, eu trago aí para vocês. Ó. No século XXI, só para que vocês tenham ideia, ele inicia no dia 1º de janeiro de 2001 e termina em 31 de dezembro de 2100. Veja, a primeira vez que se utilizou o pregão foi nessa Lei 9.972, de 1997, ou seja, no século XX. Essa lei aqui, ela tratava sobre a licitação da Anatel. Olha que legal. Era tratado da licitação da Anatel. Atualmente, o pregão ele é adotado tanto na Lei 10.520, que ainda está vigente, como na Lei 14.133 de 2021. Então, o pregão, ele atualmente está vigente em duas leis. Na Lei 10.520, quanto na Lei 14.133. Olha aí, eu trouxe aqui um resuminho para vocês, para a gente praticar. Olha aí, pregão. Ele é tratado pela Lei 10.520. Agora, essa Lei 10.520 ela será revogada 2 anos após a entrada de vigência da Lei 14.133.
Essa lei entrou em vigor no dia 1 de abril de 2021. Então, 2 anos depois, essa lei que trata agora do pregão a 10.520, ela vai sair de vigência. Antes, o pregão, né, era uma discricionariedade. Agora, ele é uma obrigatoriedade. Beleza? Olha só. O pregão para a lei 10.520 é discricionário. A administração pública contrata pelo pregão se quiser. Se quiser. Agora não. Agora é obrigatório de acordo com a lei 10.133. Olha só. O que é que o pregão faz? É a modalidade de licitação obrigatória para a aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço ou de maior desconto. Pessoal, acompanha aqui comigo. O pregão, ele serve para comprar bens e serviços comuns. Aí você chega para mim, professor, e o que é que seria esses bens e serviços comuns? Bens e serviços comuns são aqueles bens que eu posso adotar um critério objetivo para comprá-los. Professor, como assim, professor? Pelo amor de Deus, me ajude. Veja só, eu tenho aqui uma caneta esferográfica na minha mão, perfeito? Essa caneta esferográfica, se a administração pública quiser comprar essa caneta, ela vai ter que dizer o seguinte, olha, eu quero uma caneta de corpo transparente, esferográfica, azul, pronto. Aí, dependendo de quem ganhar o projeto, o processo licitatório, não importa, a pessoa vai saber, peraí, a administração pública quer uma caneta, corpo transparente, azul e esferográfica. Peraí, pode ser essa que está aqui na minha mão, pode ser outra marca mais conhecida, que eu não posso falar aqui, e pode ser essa outra marca. Olha, é outra caneta que tem a mesma especificação. A diferença é que essa é preta. Mas veja, são as canetas que têm a mesma especificação. Então, tanto faz ser dessa marca, quanto dessa, eu tenho aqui um bem ou um serviço, que nesse caso vai ser o bem comum. Eu tenho como colocar um critério objetivo. É a mesma coisa, eu quero comprar um carro. A administração pública quer comprar uma frota de carros. Ela vai colocar, eu quero um carro 1.0, motor não sei quantos cavalos, 4 portas, branco. Pronto, acabou. A administração pública está dando critérios do quê? A gasolina, pronto. Aí, está dando critérios objetivos. Não é tão específico quanto a administração. É por isso que é chamado de bens e serviços comuns. E tem um detalhe, o pregão é uma modalidade muito mais rápida de licitação. Eu acredito que atualmente, depois dessa vigência da Lei 14.133, o pregão ele vai crescer muito mais, principalmente por conta dessa questão toda de isolamento social, pandemia, que se faz através do processo eletrônico. Por isso que o pregão eletrônico ele é mais utilizado do que o pregão presencial. Beleza, galera? Só para vocês terem uma ideia, para ver se não vai cair uma questãozinha sobre pregão. Olha lá. Ó, então, eu tenho aí, ó, aquisição, pregão serve para aquisição de bens e serviços comuns. O que são bens e serviços comuns? Ó? São aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. Caneta, azul, tal, transparente, por meio de especificações usuais no mercado. Beleza? Bem tranquilo aqui. Olha aí, essa questão 5. Olha essa questão 5. Com base no decreto 1171 de 94 e a lei 8112, né? E na lei 8429, que é a de probidade administrativa, para que possa tomar posse em cargo público e exercer funções a ele referentes, o agente público deve declarar o seu patrimônio privado. Questão certíssima. Olha só, pessoal. O agente, toda vez que você é agente público, futuramente, se Deus quiser, vocês irão ingressar no serviço público, vocês, no dia da posse de vocês vão ter que levar uma declaração dizendo quais são os bens que vocês têm atualmente. Você vai colocar lá que tem uma casa, que tem um carro, que tem um cachorro, que tem um gato. Eu brincando. Mas vai ter que dizer que tem casa, carro, quanto você tem na poupança. Sabe por quê? Porque em tempos, a administração pública pode fazer uma fiscalização para ver se os seus bens estão sendo compatíveis com os seus rendimentos. Olha só que loucura. É o que a gente chama no direito penal de antecipação da tutela penal. Ou seja, eles estão investigando para saber se você está o quê? Comendo bola, ou seja, está sendo um funcionário corrupto.
Então, por conta disso, você vai ter que apresentar essa declaração para saber se você não está levando futuramente objetos para dentro do sistema penitenciário e ganha dinheiro dos presos. Entendeu? Então, em tempos, vocês estarão lá na malha fina para saber se os seus bens atuais são condizentes com o subsídio que vocês irão receber lá na frente. Beleza? Olha lá. Com base tal aí, qualquer cidadão pode denunciar uma irregularidade cometida por um servidor público, desde que a denúncia contenha a identificação ou endereço do denunciante e seja formulado por escrito. Veja, na época que foi feita essa questão, ela foi dada como certa, só que atualmente ela é desatualizada. Ela é uma questão desatualizada. Ô professor, por que ela está desatualizada? Olha, acompanha aí comigo. Ó. A Lei 8.112, ela diz, ó, as denúncias sobre as irregularidades serão objetos de apuração, desde que contenham a identificação e endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito. Aí por isso que a banca considerou na época essa questão certa. A mesma coisa está na Lei de Improbidade Administrativa. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade. A representação deverá ser escrita, reduzida a termo e assinada e conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas que tenham o conhecimento. Professor, por que ela ficou desatualizada? Olha aí, ó. Por conta dessas decisões aqui e por conta dessa súmula, 611. Olha a súmula. Desde que devidamente motivada e com a par investigação ou sindicância, é permitida a instauração do processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto pela administração pública. Por isso que ela é de 2018, essa decisão. A questão ela é de 2015, então por isso que ela hoje está desatualizada. Gostaram, galera? Seguindo, questão número 7. Olha aí. O prazo para a conclusão de um processo disciplinar é de 120 dias. Contados a partir da constituição da comissão julgadora, admitida a prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem. O erro da questão está exatamente aqui no prazo, porque o prazo é de 60 dias. O prazo é de 60 dias. Olha lá, artigo 158 da Lei 8.112. O prazo para a conclusão do processo administrativo não excederá 60 dias, contados da data da publicação do ato que constitui a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo quando as circunstâncias exigirem. Por isso que a questão estava errada. Seguindo, um servidor público que após ser punido com advertência, integralizar 3 anos de efetivo exercício sem nova punição disciplinar, será beneficiado com o cancelamento do registro de sua punição. E tal cancelamento terá efeito retroativo para fins de progressão na carreira. Essa questão ela está errada porque não terá efeito retroativo. Beleza? Olha só, pessoal, entenda. Alguns estatutos, inclusive a Lei 8.112, ela traz algumas situações onde pode acontecer o cancelamento da punição. No caso da Lei 8.112, no caso da advertência, o servidor recebeu uma advertência. Essa advertência, se passar 3 anos sem que o servidor não tenha sofrido nenhuma penalidade, ela pode ser apagada do registro do servidor. E apagando do registro do servidor é como se ele não tivesse cometido nenhuma transgressão disciplinar. Só que tem um detalhe. O efeito desse cancelamento, ele não é retroativo. Muito diferente, olha só, deixa eu chamar, vem aqui, ó, chega perto. Você sabia que alguns estatutos, principalmente estatutos policiais e militares, eles preveem que após o cancelamento da punição imposta, retroage os efeitos, inclusive para uma nova promoção. Olha que coisa louca. Então, por isso que às vezes o aluno que estiver estudando para as áreas, mesmo sendo áreas policiais, o aluno tem que ter esse discernimento quando vai ser um estatuto e quando vai ser o outro.
Então o cara sempre tem que estar, ó, sempre ligado aí, beleza? Olha lá. Lei 8.112, artigo 133, ó. 131. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados por 3 anos, no caso da advertência, e 5 anos, no caso da suspensão, do efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado uma nova infração disciplinar. Olha a sacada aí no parágrafo único. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Pegaram a visão? Vamos embora. Questão número 9. Considerando que os servidores públicos, em razão da especificidade das funções que exercem, serão submetidos ao regime jurídico diferenciado daquele dos demais trabalhadores. Ok. Julguem o próximo item. Ao servidor público federal é vedado participar de sociedade privada que explora atividade econômica. É vedado para esse rapaz, para o servidor público? Não, não é vedado. Hoje, professor, eu vi que era vedado. Veja, é vedado o servidor participar de quê? Da direção, da gerência. Mas se ele for cotista, acionista, não tem problema nenhum. Entenderam? Essa é a grande sacada. Eu não posso ser o gerente, eu não posso ser o dono, eu não posso ser o diretor, mas acionista, ficar ali por fora, ser um acionista minoritário, eu posso? Posso tranquilamente. A banca generalizou. Acompanha aí. Olha aí. Ao servidor público é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista e comanditário. Perfeito? Gostaram? Então, show! Vamos embora. Olha aí. Questão número 10. Cargos e empregos e funções públicas não são acessíveis aos estrangeiros. Questão errada. Os estrangeiros, eles podem trabalhar, eles podem assumir funções públicas. Eles podem assumir funções públicas sem problema nenhum. Eles podem assumir funções públicas, mas não são todas. Olha lá. Lei 8.112. O cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros. Quando a lei fala brasileiros, eu incluo natos e tem que incluir os naturalizados. São criados por lei, com a denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos, para o exercício em caráter efetivo ou em comissão. Olha só o artigo 5º, parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica poderão, tá vendo, prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos dessa lei. Gostaram? Vamos embora. Olha aí, questão número 11. Em razão da finalidade do interesse público da administração, os atos administrativos é conferido um regramento próprio, conforme suas características, que se distinguem dos atos praticados por particulares. Acerca do regime jurídico dos atos administrativos, julguem o item subsecutivo. As licenças concedidas pela administração pública são atos administrativos, certo? São atos administrativos. Mas são discricionários? Essa daqui é a minha dúvida. Que podem ser revogados a qualquer momento por razões de interesse público. O erro da questão é exatamente o tipo de ato. As licenças são atos vinculados. Veja, basta você analisar a licença para dirigir. Se você tem uma carteira de habilitação, quando você fez todo o procedimento, fez autoescola, fez o teste, fez aquela bagaceira toda, pagou aquele monte de taxa, ao final, a moça lá do Detran disse assim: olha, senhor, o senhor atendeu todos os requisitos que a lei pede, mas como a licença é um ato discricionário, eu não vou lhe entregar não, porque eu não gostei de sua cara não. Veja, por isso que nesse caso a licença ela é vinculada. Se o particular
ele atender a todos os requisitos que é previsto na lei, a administração pública não vai ter uma margem de liberdade de dizer que vai conceder ou não. Por isso que a licença é um ato vinculado. A única licença que é um ato discricionário é a licença ambiental. A licença ambiental, porque vai ter que analisar aquela questão daqueles impostos do poluidor pagador, vai ter que analisar o desgaste natural que vai acontecer, entre outras coisas. Beleza? Mas, de uma maneira geral, as licenças são atos vinculados. Não se esqueçam disso. Olha aí, a única exceção quanto à licença ser discricionária é a ambiental. Quem traz isso é o livro de Vicente de Paulo e Marcelo Alexandrino. Olha aí, questão 12. Em razão da finalidade do interesse público da administração aos atos administrativos, é conferido um regramento próprio, conforme suas características, que se distinguem dos atos praticados pelos particulares. Acerca do regime jurídico dos atos administrativos, julgue o item subsecutivo. A imperatividade, a presunção de legitimidade e a proporcionalidade são atributos específicos dos atos administrativos. Questão errada. A proporcionalidade ela é um princípio administrativo. É um princípio implícito. Ô professor, e quem são os atributos? Basta você lembrar do famoso atributos. Basta você lembrar dos atributos da PAT. Então vamos lá. Atributos da PAT. Vamos lá. P de quê? Presunção de legitimidade. Presunção de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Pronto. Olha só, bem tranquilo aqui, de uma maneira bem sucinta, para que o aluno memorize isso aqui. Presunção de legitimidade significa dizer que os atos administrativos são feitos de acordo com a lei. Presunção de veracidade significa dizer que os atos administrativos são verdadeiros. Olha só, nesse caso que eu trabalhei aqui, da presunção de legitimidade e veracidade, vamos imaginar uma multa de trânsito. Em tese, aquela multa de trânsito que você recebeu, ela foi feita de acordo com a lei. Por quê? Porque o agente de trânsito, quando chegar lá no seu carro, está estacionado no local proibido, ele vai fazer o quê? Vai dizer, peraí, o carro está parado no local proibido. Então, peraí, deixa eu ver. Olha aqui o código de trânsito. Eita, estacionar em local proibido. Multa, tal, tal e tal. Então, ele foi lá, fez. Ou seja, foi feito de acordo com a lei. O ato também foi verdadeiro porque quando o agente de trânsito chegou lá, viu o seu carro exatamente no local proibido, estacionado no local proibido. Então, é por isso que ele vai tratar que aquele ato é um ato verdadeiro. Só que tome cuidado. Olha só. Essas presunções, elas são relativas e não absolutas. Professor, o que é que significa isso? Significa dizer que se você, cidadão, conseguir comprovar que o ato não foi legal, ou seja, não foi feito de acordo com a lei, e também não foi verdadeiro, a administração pública vai ter que anular essa multa que você recebeu. Agora, cabe a você comprovar isso. Beleza? Já a autoexecutoriedade significa dizer que a administração pública, para exercer os seus atos, eles não precisam da autorização do poder judiciário. Não precisa da autorização do poder judiciário. Certo? Já a tipicidade significa dizer que todos os atos são o quê? Previstos em lei. Ou seja, eles têm uma denominação legal. Imperatividade significa dizer que você não precisa da autorização do particular. Autorização do particular
para executar os seus atos. Olha só, professor, qual é a diferença da alta executoriedade e da imperatividade? São esses que as bancas, principalmente a banca CESP, gosta muito de trocar. Olha só, quando ele fala em imperatividade, significa dizer que o ato administrativo não necessita da sua autorização, da autorização do particular para ser executado. Já a alta executoriedade significa dizer que a administração pública não precisa da autorização do poder judiciário. Pegaram a visão? Olha só, imagina só você fiscal da vigilância sanitária, chega em um supermercado, chegou lá e encontrou vários produtos vencidos, várias bagaceiras, rato, merda de rato, uma bagaceira. Você, fiscal, vai fazer o quê? Vai ficar calado? Não, você vai lá e lacra o supermercado, fecha. Mas antes de fechar, você liga para o juiz autorizar o fechamento? Não, você fecha e acabou. Já a imperatividade seria o antes. Você chega lá no supermercado e faz, olha, eu sou o fiscal da vigilância sanitária, eu vim aqui fiscalizar o seu supermercado e tal. Aí o dono do supermercado, epa, não, eu não autorizo você fiscalizar o meu supermercado. Não, meu amigo, eu não preciso da sua autorização, não. Eu simplesmente vou lá e fiscalizo e acabou. Eu não preciso da autorização do particular para fazer o meu poder de polícia, que é a imperativo, é a imperatividade. Perfeito, galera? Então, assim, eu já quero que você clique aí, já no próximo bloco, já quero que você já esmague aí o dedo, que daqui a pouquinho eu volto com vocês, beleza? Então, aguarde só um pouquinho.